e num determinado local onde está acontecendo a partida esportiva, por exemplo, está noite. Nunca pararam para se perguntar por que isso ocorre? Pois bem, pessoal, isso ocorre exatamente por causa dos chamados fusos horários. Mas a culpa é deles? Não, pessoal. Vamos aos fatos aí, ó. Primeiro, nós temos aí que lembrar que o nosso planeta ele tem aí uma circunferência, né, uma esfera, 360 graus, só que o Sol não consegue iluminar esses 360 graus ao mesmo tempo, certo? E vocês já viram em outras aulas que nós temos o quê? Que aguardar 24 horas para que o Sol consiga iluminar todo o nosso planeta. Isso se deve ao movimento de rotação da Terra, né? A Terra gira aí, ó, e demora 24 horas para conseguir ser iluminada por inteiro, certo? Agora vamos fazer uma continha básica aí, ó. 360 graus da circunferência. Para esses 360 graus ser iluminado, demora 24 horas, certo? Então, 360 dividido por 24 igual a 15 graus. Opa, estamos chegando na resposta. O que são fusos horários? Pessoal, fusos horários são faixas, são regiões de 15 graus cada, com diferentes recebimentos de energia solar, certo? Ou seja, quando nós falamos de fusos horários, nós temos que lembrar o nosso planeta como se fosse aí uma laranja pocã, onde você tem aí os gominhos, só que a Terra teria, pessoal, o equivalente a 24 desses gominhos, tá, pessoal? Nós temos aí, teoricamente, 24 fusos horários, ou seja, 24 fatias de 15 graus de circunferência cada. Como esse desenho que vocês estão vendo aí embaixo aí, ó. Dá uma olhadinha um pouquinho. Você vê que o planeta Terra está dividido aí em faixas, certo? E cada uma dessas faixinhas apresenta um horário diferente. Por que apresenta um horário diferente? Porque está numa localização diferente em relação ao Sol. A faixinha que está iluminada com o Sol bem na cabeça, 12 horas, meio-dia, a hora que o Sol está a pino. As faixinhas do lado, pessoal, não serão meio-dia, nem tem como ser, porque a iluminação solar está diferente, certo? Ok? Mas para entender melhor, pessoal, vamos colocar isso um pouquinho mais na prática. Como nós podemos fazer essa divisão para entender como é que é essa questão aí do fuso horário? Acompanha comigo, ó. Eu arrumei um esqueminha para vocês, uma imagem aí, para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Sempre, pessoal, que for falar em fuso horário, temos que levar em consideração novamente ele, o meridiano de Greenwich, certo? Meridiano principal, pessoal, é a partir dele que nós conseguimos definir os horários do planeta todo. Tá, professor, mas o que define o horário de Greenwich? A posição de Greenwich em relação ao Sol, né, pessoal? Certo? Ok? Consideremos então aí o meridiano de Greenwich. Nós não falamos que cada fuso ele apresenta 15 graus de extensão na superfície terrestre? Pois bem, pessoal, considerando Greenwich, eu vou considerar 15 graus sim, só que 7 graus e 30 minutos a leste e 7 graus e 30 minutos a oeste, como vocês vão ver agora. Percebam, ó, que eu estou delimitando, certo? 7 graus e 30 minutos para leste e para oeste. Tudo o que tiver nesse meio, pessoal, todas as cidades que tiverem entre esses meridianos que eu desenhei pontilhadinho de azul, todas as cidades podem estar no hemisfério norte do Equador, no hemisfério sul do Equador, todos os locais aí apresentarão o mesmo horário. Todas as cidades, todos os pontos que estão localizados no mesmo fuso apresentam o mesmo horário. Fiz questão aí de pintar na cor verde para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil, ok? Agora vamos mudar um pouquinho, pessoal. Eu vou delimitar mais 15 graus, só que em direção ao leste, certo? Ok? Pois bem, pessoal, tudo que tiver nesse segundo gominho que eu delimitei aí, essa segunda faixa para o seu lado leste, tudo vai ter 1 hora a mais em relação a Greenwich. Por isso que se vocês olharem lá embaixo, vocês vão perceber que tem mais um H, mais 1 hora, certo? E percebam, pessoal, cada gominho, cada fuso, no meio dele tem um meridiano múltiplo de 15. Percebam, ó, 15, 30, 45, 60, 75. Teríamos aí, continuando, o 90, 105, 120, 135, 150, 165,
até chegar no 180, que é metade da circunferência, ok? Certo? Cada fuso que você pula para o leste, pessoal, é 1 hora a mais em relação ao anterior. Ou seja, o mais 1 é 1 hora a mais do que Greenwich. O mais 2 já são 2 horas a mais do que em Greenwich. O mais 3, 3 horas a mais. Percebam, pessoal, olha ali, ó. Para o leste, sempre você vai aumentar. Mais 1, mais 2, mais 3, até chegar no mais 12. Ok? Então, 12 horários em direção ao leste, e a mesma coisa vai acontecer em direção ao oeste, pessoal. Só que enquanto ao leste, se você olhar no cantinho aqui, você vai perceber que está aumentando, para o oeste nós diminuímos. Ó, acabei de colocar um fuso aí para o oeste. Vocês vão perceber que aí nós temos o fuso -1. Na sequência, teríamos o -2, o -3, o -4, o -5, o -6, até chegar no -12. Então, você tem mais 12 e menos 12, ok? 180 graus para leste, 180 graus para oeste. 12 horas para leste, 12 horas para oeste. 12 mais 12 igual a 24, certo? Então, pessoal, para oeste, você sempre vai diminuir, ó. Enquanto do teu lado leste tem uma setinha vermelhinha indicando mais 1, no seu lado oeste é -1. Por quê? Porque para o oeste você irá diminuir, certo? Lembra da dica, pessoal? Lembre-se sempre da dica. Para leste, sempre aumenta, certo? Vocês vão lembrar, porque eu vou retornar ainda nessa questão e vou falar disso novamente. Ok? Tranquilos? É a partir desse esquema gráfico que eu desenhei para vocês, pessoal, que nós podemos chegar nesse mapa que vocês já devem ter observado muito em livros didáticos, tá? Você deve ter observado em livros didáticos, na própria apostila, nós temos esse gráfico aí, ó, esse mapa. Considera lá o meridiano de Greenwich. Vocês vão perceber, pessoal, na porção de baixo desse globo, que nós temos mais 12 horas e menos 12 horas. 12 com 12, 24 horas, ok? Ô, professor, mas que bonitinha que estão essas linhas todas retinhas, né? Pois é, pessoal, essas linhas aí, tudo em linha reta, como estão vendo bonitinho assim, são os limites teóricos, né? Então, teoricamente, deveria ser assim. Mas tenta imaginar isso na prática, essas linhas retas, por exemplo, cortando um estado ao meio, ou cortando um país ao meio, ficaria um tanto quanto estranho. Por isso que nós temos os chamados limites práticos. Limites práticos por quê? Porque essa linha ela vem zigue-zagueando, ela vem cortando tudo para poder desviar, por exemplo, de um país ou de outro. Nossa, professor, mas eu estou vendo aqui o Brasil, ele está cortado ao meio, esse mapa está errado. Calma, galera, a gente vai ver na próxima aula. O Brasil tem 4 horários diferentes. 4, devido à sua extensão, certo? Mas é muito comum, como eu estava falando para vocês aí, os limites práticos fazerem isso, né? Desviar dos países para poder englobar as áreas todas completas de um determinado horário apenas, e não ficar uma coisa muito bagunçada. Apesar que às vezes fica bagunçado sim, como é o caso desse mapa. Dá uma olhadinha e vocês já vão saber do que eu estou falando, certo? Dica para gravar para a próxima aula, pessoal. Para o leste sempre aumenta. Gravem isso, porque nós vamos utilizar ainda um pouquinho aí nas próximas aulas, ok? Certo? Até a próxima, pessoal!